Esse corte tem um patrocínio de Cepera. A Cepera inventa, a gente reinventa. Agora, recentemente o Pedrinho falou que a folha salarial do Vasco está superfaturada. Isso prejudica, fecha a porta para algumas negociações? Sem dúvida, garotinho, porque vou te dar um exemplo aqui qualquer. O Galdames é um jogador que veio pela 777. Ele era do Genoa, que é um clube que fazia parte da holding, e veio para o Vasco da Gama nesse empréstimo, né? Digamos assim, nesse repasse. O Galdames ele ganha mais de R$500 milhões. É um jogador que não vem nem sendo relacionado pelo Vasco da Gama, e quando é relacionado nem joga. É verdade. Até para você se desfazer desse atleta, até você falando assim, ó, garotinho, eu quero te emprestar o Galdames, eu vou pagar metade do salário dele. Só que assim, a outra metade são 250, 300 mil reais. Um clube como, por exemplo, o São Lourenço, que teve interesse no Galdames, não tem grana para pagar isso no volante. Não. Ele vai pagar isso no atacante, não vai pagar no volante. Então, o trabalho do Marcelo Santana e do Pedrinho nessa janela, ele é muito positivo no quesito saídas. Eles conseguiram liberar o Praxedes, conseguiram liberar o Zé Gabriel, entre outros jogadores também que já estavam sem espaços. Mas a dificuldade é muito grande pelos contratos que foram feitos anteriormente. E foram contratos totalmente superfaturados, contratos que oneravam a folha salarial do Vasco, principalmente nessa temporada. Hoje tem alguém no balcão de negócios para o Vasco vender rápido? Vender? Que você diz o quê? Alguém vir fazer uma proposta para vender? Não, que o Vasco esteja disposto a vender. O Rossi é um jogador que também ganha um salário razoavelmente alto, assim, que não vem sendo utilizado, que o Vasco quer negociar. O Eric Marcos é um jogador também que o Vasco quer negociar. Mas que entrou bem no time e de repente sumiu. Alguma coisa existe. O Eric Marcos, eu me lembro, quando ele entrava, ele na era ponta esquerda, né? Na ponta esquerda. A transição, né, garotinho? A transição dos garotos da base pro profissional, principalmente no contexto que é o Vasco, que é um contexto de entre e resolve, é muito complicado. A gente vê o Flamengo, que tem um elenco recheado, tendo dificuldade com os garotos. O Lohan esse ano. Lohan entrou, fez uma partida belíssima contra o Corinthians, tava jogando demais, usou a data FIFA, utilizou também na Copa América e depois perdeu espaço. E de repente volta pro Sub-20. E volta pro Sub-20, porque essa é uma oscilação natural do atleta. Dos 17 até os 22 anos, o cara ainda tá em formação completa. Então, assim, se o Flamengo, que é um time que tem elenco... Mas o Estrela, quando entrou... Ele, pena que teve uma lesão séria, né? Teve que se afastar. Sim. Mas eu me lembro, estava em São Januário, quando veio a escalação, não me lembro qual era o jogo do Vasco. São Paulo. Estrela contra São Paulo. Eu digo assim, Estrela, quem é esse cara? Olhei pro Dé, o Dé conhece? Não conheço. E o Estrela veio e arrebentou. Mas aí você sabe mais até do que eu. Quantas e quantas joias e promessas você já não viu entrando no Vasco e arrebentando, né? É verdade.